Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, esse tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou aos vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um, mataram o outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus disse: Vós não lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus os será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-los, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, na sua missão, ele encontra muitas dificuldades e uma delas é com os chefes dos sacerdotes, com os anciãos do povo, com os mestres da lei. Por isso Jesus, contando esta parábola, dizendo que aqueles vinhateiros não acolheram aquele dono da vinha que preparou e deixou ali para eles cuidarem da vinha, na parábola que Jesus contava, e também depois o dono da vinha envia o próprio filho e aqueles homens matam até mesmo o próprio filho do dono da vinha, e Jesus estava falando dele mesmo, que o reino de Deus foi enviado para aquele povo, para aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, aqueles anciãos, mas eles também não reconheceram, e não reconheceram nem mesmo o próprio Filho de Deus, que o próprio Deus enviou, e eles mataram. Então, Jesus, ele chama a atenção daquelas pessoas, que o reino de Deus lhe será tirado e será entregue a um outro povo que produzirá frutos. Então, que nós possamos olhar para a palavra de Deus, olhar para aquilo que Jesus orienta os discípulos, essa chamada de atenção aos fariseus, que nós também possamos ter esta atenção. Será que realmente estamos atentos à palavra de Deus, cumprindo aquilo que é a vontade do Senhor? Ou estamos fazendo coisas contrárias, como aqueles fariseus, aqueles chefes dos sacerdotes, os anciãos do povo, que mesmo ouvindo e vendo ali o próprio Filho de Deus, seguiam outros caminhos e outros princípios que não aqueles de Deus, o Deus libertador e salvador. Muitas das vezes nós estamos agindo também desta forma, mas que nós possamos seguir o Cristo vivo, ressuscitado e libertador, que vem para nos amparar, nos elevar e nos conceder também o reino dos céus. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.